Nada de loved, played, walked, called. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a pronunciar palavras terminadas em ed em inglês. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo que eu te explico tudo. Hello creators, this is me, Teacher Luma, a sua teacher. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui tem conteúdo toda semana para melhorar o seu inglês ou te ensinar inglês gratuitamente. E assim, galera, como uma boa professora, eu anoto os erros dos meus alunos e tem erros que são muito recorrentes. Esses são os temas que eu pretendo trazer para o canal, porque obviamente eu vou mandar esse vídeo para todos os meus alunos. Então, se você é meu aluno, eu pedi para você assistir esse vídeo, já deixa o seu like, deixa um comentário aqui para eu saber que você assistiu. No meu último vídeo sobre pronúncia, eu falei sobre o inglês brasileiro, falei sobre marcas do nosso sotaque brasileiro, de diferentes partes do Brasil, mas que ajudam as pessoas a identificarem que você é brasileiro. Mas tem uma coisa em específica que eu não falei naquele vídeo, que é a forma como a gente costuma pronunciar o ed no fim de palavras. Em português, a gente costuma pronunciar as palavras de maneira muito similar à escrita, mas em inglês não funciona assim. A escrita da língua inglesa, ela é um pouco mais arbitrária e nem sempre ela reflete a pronúncia das palavras. Então, sem mais enrolação, se eu não pronuncio o ed como ed, como que eu pronuncio? Bom, existem 3 pronúncias diferentes quando uma palavra termina em ed. Ou esse ed eu vou ler com som de t, t, t. Por exemplo, walked, talked, stressed. Ou eu vou ler com som de d, loved, called, played, lived. Ou eu vou ler com som de id, wanted, needed, decided. E essa pronúncia do ed como som de t, d e id não faz diferença se o inglês é americano ou britânico. A regra vai valer para as duas variantes. Antes de eu entrar na explicação mais específica de como você vai saber se uma palavra que termina em ed se pronuncia com t, d ou id, a primeira coisa que eu quero te dizer é: não enlouqueça. Esse tipo de conhecimento vai te ajudar a entender o inglês que você está ouvindo. Pelo menos no momento inicial, esse entendimento vai ser muito mais útil do que a reprodução. Então, às vezes, você pronuncia uma palavra de uma maneira muito diferente, muito abrasileirada, e aí falantes de outras línguas que estão ali falando com você em inglês não necessariamente vão entender, mas às vezes não vai atrapalhar em nada na comunicação. Só que, se a gente não aprende isso, a gente tem mais dificuldade de entender frases no passado quando a gente ouve, quando alguém fala com a gente. Então, ser exposto a esse conhecimento é interessante, primeiro, para entendimento. Aí, se você quiser copiar, se você quiser falar desse jeito, depois essa é uma decisão sua. Vamos começar pelas palavras em ed que tem som de T. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são sons vozeados e sons desvozeados. Você já ouviu falar nas suas cordas vocais, ou vocal folds, também pregas vocais. As cordas vocais ficam mais ou menos aqui, e são elas que fazem cada um ter uma voz diferente, porque elas são sempre anatomicamente diferentes, mesmo quando são gêmeos idênticos, né? E essas cordas vocais, elas vibram quando a gente vai fazer alguns sons. E elas não vibram quando a gente vai fazer outros sons. Quando elas não vibram, a gente diz que aquele som é desvozeado. E quando elas vibram, a gente diz que esse som é vozeado. Quando a gente vai pronunciar uma palavra que termina em ed com som de t, isso significa que antes do ed existe um som desvozeado, um som que não vibra as cordas vocais. E quais são esses sons? Eu vou fazer um experimento bem prático. Pega seus 2 dedinhos, coloca aqui na sua garganta e eu quero que você faça um som de S, tipo como se fosse uma cobra, um S. E aí pega esses 2 dedos e põe aqui e vê se você sente alguma vibração assim, ó. Não vibra. Isso é um som desvozeado. Em oposição, vamos fazer agora um som vozeado para você ver como que é vibrando. A gente vai fazer o som de L, que é um L. Então pega esses 2 dedos, põe aqui. L. Aí você sente vibrando. Isso é um som vozeado. Vibra as cordas vocais. Como é uma coisa meio abstrata, você não vai ficar toda hora botando a mão na garganta, eu vou te dizer o que me ajudou a identificar esses sons. Quando uma palavra em inglês termina e parece que faltou uma vogal ali, parece que a palavra falta algo, provavelmente esse som é desvozeado. Por exemplo, palavra que termina com k, k, k. Fica faltando um k, k. A gente não tem nem esse tipo de coisa em português, porque ou vai ser k, ou vai ser c, si, co, vai ter alguma vogal depois, né? Mas em inglês não, a gente pode perfeitamente terminar com k. Por exemplo, park, k, termina com k.
Esse é um som desvozeado. Palavras que terminam com s, por exemplo, kiss, kiss. Essa palavra termina com um som desvozeado. Palavras que terminam com p, p, com som de p. Falta algo, né? Você vê que não sai nem voz quando você faz p, p. Não tem voz, é desvozeado por causa disso. Por exemplo, stop, stop. P. Então, quando você ouve uma palavra com esses sons assim que falta algo, falta uma vogal, essa palavra terminou com um som desvozeado. E aí eu vou colocar aqui uma representação visual para você poder dar uma olhadinha, vou colocar em algum lugar da tela, provavelmente aqui embaixo. As palavras terminam em sons desvozeados, são aquelas terminadas com som de p, p, k, f, s, sh ou ch, ch. Por exemplo, talk, wash, watch, laugh, kiss. E todas essas palavras que eu falei podem ser verbos, algumas também são substantivos, né? Mas podem ser verbos. Então vamos considerar que são verbos, e quando eu vou botar no passado, são verbos regulares, eu vou colocar ed no final. Então, por exemplo, o verbo kiss, quando eu coloco o ed, eu não vou falar kissed. Esse ed vai vir com som de T. Por quê? Porque antes do ed eu tinha um som desvozeado. Então, o passado de kiss se pronuncia kissed. He kissed me. O passado de walk, walked. Talk, talked. Stop, stopped. Wash, washed. Laugh, left. Ah, Luma, igual left de mão esquerda? Sim, igual left de mão esquerda. Ah, mas como é que eu vou saber se tá falando esquerda ou se tá falando o passado de left? Pelo contexto. Work, o passado é worked. Agora, tem palavras que elas terminam vibrando as nossas cordas vocais. Elas terminam com sons vozeados. Vou dar alguns exemplos para vocês. Palavras terminadas com sons de b, g, v, z, j, l e tipo de porta. Todas essas são vozeadas. Então, quando eu colocar o ed, esse ed vai ser pronunciado como se a palavra terminasse só com d. Eu não vou falar ed, eu vou falar só o d. Por exemplo, love termina com v. Então, quando eu for botar no passado, vai ficar loved, loved. I loved you. Play, played. Call, called. Open, opened. Live, lived. Então, é como se esse ed fosse só uma letra D colada ali no verbo. E aí a gente vai ter um problema. Se o meu ed vai ser lido com som de T ou D, e os verbos que já terminam com T e com D? Por exemplo, need, want, eles já terminam com esse som. Nesse caso, é que a gente vai colocar como se fosse uma letra I. Vai ficar id. Então, nunca vai ser ed. Ou vai ser t, d ou id. Want, no passado, vai ficar wanted. Need, no passado, vai ficar needed. Start, vai ficar started. Wait, vai ficar waited. Decide, decided. Add, added. Visit, visited. Recommend, recommended. E isso é uma coisa muito simples, que a gente faz intuitivamente quando é a nossa língua. Alguns sons são muito difíceis de fazer, um seguido do outro, por causa da posição da nossa língua na boca. Para fazer um som, a gente precisa basicamente da língua, dos dentes e do ar. Então, quando a posição da língua está muito perto e tem pouquinha diferença, vai ser difícil fazer esse som seguido do outro. Por exemplo, como é que eu vou falar wanted ou wanted? O som de T, a gente faz assim, ó, t, 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 t. A minha língua está atrás ali do céu da boca. T, t, um pouquinho atrás desses dois dentes da frente, né? E o D, 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 também. Só que aí a posição da minha mandíbula, o fechamento da minha boca é um pouquinho diferente, né? Então eu falo t, d, t, d. E é só essa a diferença. Então é muito difícil você falar d, t ou t, d. E tudo que dá muito trabalho para fazer, tudo que vai gastar muita energia, na língua não vai fazer sentido. E aí você pode se perguntar, mas então por que não fala ed para tudo? E aí é o seguinte, gente, não há planejamento, não é todo mundo que senta e faz um conselho, esta palavra se pronuncia assim. Não é assim que funciona. A língua é viva e a forma de pronunciar as palavras acontece. O que os linguistas fazem é observar, sentar e escrever. Isso se faz assim. Essas palavras se pronunciam assim. E quando existe um padrão, esse padrão é anotado. Então, os nativos falavam assim, os linguistas anotaram
que, olha, há um padrão. Sons desvozeados pronunciam ED com som de T. Sons vozeados pronunciam ED com som de D. Sons que já terminam com T e D são pronunciados com id. Basicamente é isso. Inclusive, eu vi um vídeo da teacher Paula Gabriela, que é uma amiga minha que eu adoro. Inclusive, Paula, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Onde ela falou da regrinha do TED, DED. Que ela fala que se uma palavra termina com TED ou com DED, você lê como se fosse TID ou DID, o que tá correto. Como wanted, needed, decided, essas palavrinhas que eu falei pra você. Só que só essa regra não dá conta de explicar as outras pronúncias de ED com som de T e ED com som de D. Mas agora você já sabe. Agora, se você ficou até aqui nesse vídeo, conta pra mim. Tem alguma palavra que você sempre pronunciou errado? Se sim, deixa aqui nos comentários. Por hoje é isso, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo.